Paz e graça, meus irmãos. Eu quero compartilhar hoje 3 sonhos com os irmãos, 3 sonhos de uma irmã, ao qual é interessante, né? Ela teve 3 sonhos que dá a entender que é o mesmo ali cenário, né? Em dias diferentes, em horas diferentes, né? Em momentos diferentes. Mas a gente percebe que sonhos que se completam, né? E tem acontecido muito isso nesses dias, sabe? Existem pessoas que estão tendo sonhos e elementos nesse sonho que a pessoa teve. Muitas vezes o outro teve um sonho parecido, mas tem elementos diferentes, né? Então é bem interessante como o próprio Espírito Santo tem trabalhado nesses últimos dias, né? Ele tem dado sonhos e visões e experiências. Isso é bíblico, a gente tem embasamento bíblico para falar disso, né? Que nos últimos dias Deus ele daria sonhos e visões, né? E para os jovens, para as crianças, tem criança tendo sonhos, isso é fantástico, né? Sonhos assim de formas bem detalhadas que não teria como as crianças tirar isso da mente, né? E esse sonho dessa irmã é bem interessante porque aqui descortina um cenário bem interessante que é a forma que os sonhos que ela teve, porque a gente vê que eu acredito, né, que existem vários elementos aqui de anjos, pessoas são enviadas que podem ser anjos para ajudar, né, talvez num tempo futuro, no tempo de uma guerra, no tempo de uma batalha espiritual que a gente vai passar, que a gente sabe que já estamos passando, mas a tendência é se intensificar mais, né? E é interessante porque ela fala aqui nesse vídeo sobre algumas pessoas que tinham determinadas habilidades, né? Ela fala também de provisão, que Deus ele envia um moço que pode simbolizar um anjo ou alguém realmente é enviado por Deus para poder trazer a provisão com alimento, para poder andar com ela ali de carro, assim, né? Então é bem interessante porque é legal a gente pegar esses sonhos, essas experiências, porque nos ensina, né? Nos ensina e nos mostra que muitas vezes nós temos o sonho e nós não documentamos, né? E é extremamente importante documentar o sonho, porque de repente você tem um sonho, por exemplo, há 6 meses atrás, e você tem outro há 3 meses, há um mês, e de repente um sonho complementa o outro, que foi o caso dessa irmã aqui, né? Como já aconteceu também comigo, né? Foi um dos motivos que eu comecei a sempre documentar sonho e apostar sonhos também, porque eu entendi que o Senhor ele tem uma porta aberta para se comunicar com seus filhos através dos sonhos, né? E eu, meus irmãos, particularmente, já tive muito sonho, muita visão. Pela misericórdia de Deus, o Senhor nos dá muitas experiências, assim. E eu me sentia muito sozinho, muito abandonado, porque muitas vezes eu ia compartilhar sonhos e as visões com algumas pessoas e eles ficavam totalmente assim. Como é que fala? Sem jeito, sabe? Porque eles não tinham essas experiências, né? E aí eu comecei a compartilhar no YouTube algumas experiências que o Senhor me deu. E aí começou a aparecer outros irmãos, né? E agora, graças a Deus, existem outros que também têm sonhos, existem outros que também têm visões, experiências. É muito bom você compartilhar, porque o que você compartilha, de repente, complementa o sonho de outra irmã, complementa outra visão de outro irmão, de outra irmã, entendeu? E por isso que eu tenho feito isso, tenho compartilhado e tenho falado constantemente, insistentemente para os irmãos, tá sempre compartilhando também, sempre tá comentando. Ah, eu tive esse sonho assim, assim, porque de repente pode complementar o sonho de algum irmão e até mesmo, né, complementar algum sonho que os irmãos também tenham tido, tá bom? E, e que os irmãos possam ouvir e não esqueçam de compartilhar, curtir e comentar, né, para que tenha relevância e esse vídeo possa ser levado para mais pessoas, tá bom? Mais pessoas possam ter acesso e também possam compartilhar, possam ser tocados por Deus, né? Possam saber que Deus ele sempre está falando com a gente, né? Através de sonhos, através de visões. Deus fala com a gente de diversas formas, né? Mas que os irmãos possam gostar aí, tá bom? E Deus abençoe. Eu estava em uma varanda, me lembrou a minha casa na infância. Aquela casa grande, aquele quintal grande. E então estávamos
eu, minha avó, minha mãe, um rapaz e um menino. E então chegou um senhor nos comunicando que participaríamos de uma guerra. Nós tínhamos sido convocados e teríamos que nos alistar. E para essa guerra, eu não sei se era uma guerra física ou espiritual. Me pareceu física. Eu estava uniformizada. Eu falei para esse senhor: minha mãe não poderá participar porque ela não está bem. Eu estava com um aparelho na mão que eu poderia desistir ou não. Mas ele falou: você não, então você não vai poder desistir. Era como que se eu tivesse que lutar por aquelas pessoas, porque só eu me encontrava uniformizada. E ele falava: você já está habilitada, você está alistada para essa guerra. Eu sonhei com um rapaz que estava em cima de uma pedra e ele era como se ele estivesse recrutando pessoas. Tinha muitas pessoas na frente, mas na frente, assim, ele atendendo, mas a parte de trás só estava eu na última, eu era a penúltima. Essas pessoas que eu vi, muitas estavam na frente dele. É como que se essas pessoas teriam outras habilidades, outras situações a resolverem. E então eu me vi e essa moça, essa outra pessoa, uniformizada de azul. Eu era a penúltima e quando chegou a minha vez, o rapaz disse para mim e para a última pessoa: vocês já estão habilitadas, vocês estão habilitadas pela palavra. Eu fiquei ouvindo o que ele dizia para as pessoas que estavam reunidas na frente dele e que estavam na minha frente, né? Ele mostrava a Bíblia para aquelas pessoas e era como que ele dissesse que a Bíblia naquele momento era meramente um livro comum, porque todos os personagens da Bíblia ganhariam vidas. Aquelas pessoas que estavam na minha frente tinham um chamado diferente do meu. Então, eu e outras pessoas entramos num galpão. Ele mandou a gente ir em um galpão. E lá no galpão, nós recebemos 2 armas pequenas. E quando eu já estava me retirando, disse: usa a sua espada flamejante. Acordei e fiquei pensando: o que seria essa espada flamejante? Eu sonhei que estava na casa da minha cunhada e ela tinha comprado uma cozinha moderna, era muito linda. E ela estava fazendo almoço e ela estava conversando com uma pessoa. E eu estava sentada olhando e eu pensava: nada terreno, nada material me enche os olhos mais. Eu gostaria mesmo, no sonho, eu pensando, observando aquela cozinha, eu gostaria mesmo era de estar com Jesus. E aí eu já me vi dentro de um carro com o Senhor, que eu sabia que era meu pai, só que não parecia nada com meu pai, fisicamente falando, né? Então nós seguimos viagem, nós dois. Nós estávamos viajando, como se estivesse viajando, e uma estrada. E aí paramos na casa da minha irmã. E ela era como ela estivesse de mudança. E as coisas dela todas pro lado de fora. E
E esse Senhor maravilhoso, bondoso, super atencioso, paciente, ele foi guardando todas aquelas coisas dela. Mas só que quando ele abriu, o porta-mala e a parte da frente, eu notei que já estava com alimentos, com muita coisa, carne. Era como que se ele estivesse assim mostrando que teríamos que estar guardando alimentos. Mas mesmo assim ele teve a boa vontade de estar guardando algumas coisas da minha irmã. E eu notei que ela estava com umas 6, 7 pessoas. Então ele não, nesse momento, eles não entraram no carro. E nós seguimos viagem, eu e ele. Mas em um certo momento eu avistei uma moça na estrada. E então eu pedi para que ele parasse para que pudéssemos dar carona para ela. Então ela parou, né? Nós falamos que a gente estava mais à frente, aí esperou ela chegar até a nós, né? E aí eu falei, vamos esperar a minha irmã. Aí eu sabia que a minha irmã também com mais aquelas 6, 7 pessoas estava na estrada. E aí foi assim que fizemos, esperamos. Ficamos todos ali esperando. E aí eu pensei, como, né, que vai caber todo mundo nesse carro? E foi assim que eu acordei. E estávamos todos ali e o carro já estava com muitas coisas guardadas, e, eu, e mas que não sei como ele conseguiria colocar todos ali juntos. Amém? Glória a Deus.